Uma excelente tarde para você ligado na TV Unifev. A partir de agora, você acompanha as principais notícias de Votuporanga e região. O TV Jornal está no ar e vamos aos destaques de hoje. Votuporanga registra mais 2 óbitos e 26 novos casos positivos para coronavírus. Você vai conferir a atualização da faixa etária que possui o maior número de casos confirmados e também sobre os óbitos. Além da idade, vamos falar sobre as principais comorbidades. Tem o giro pela região para atualizar os casos. Valentim Gentil, por exemplo, registra 188 casos confirmados. O mês de julho é dedicado à saúde bucal. Nossa equipe esteve com um profissional da área para saber sobre prevenção e cuidados. E em tempos de home office, muita gente trabalhando em casa, os cuidados devem ser também com a visão. Médico oftalmologista dá dicas para amenizar desconforto. Hoje é dia de saber sobre as vagas de emprego disponíveis para Votuporanga e região. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no TV Jornal. Nesta segunda-feira, a Secretaria da Saúde registrou mais 26 casos positivos de Covid-19 em Votuporanga, totalizando 1.447 casos confirmados no município. A Secretaria também confirmou, infelizmente, 2 óbitos de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Um deles é um idoso de 99 anos, sem comorbidades, que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado no dia 18 de julho. O outro paciente que acabou morrendo por conta da doença é um homem de 63 anos de idade, com comorbidades e que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado no dia 16 de julho. Com os 2 óbitos de ontem, Votuporanga registra no total, desde o início da pandemia, 39 pacientes que morreram contaminados pelo novo coronavírus. E a gente lamenta todas essas mortes. E sobre a faixa etária com o maior número de casos positivos em Votuporanga, entre todos os que foram confirmados até aqui, a gente acompanha na tela de 30 a 39 anos, pessoas ativas, pessoas que trabalham, têm uma vida bem movimentada, de 30 a 39 anos. E olha só, são 313 no total, e maioria do sexo feminino, 182 com relação ao masculino, 131. Então, 182 do sexo feminino, 131 masculino e 313 no total. A gente pode ver na tela a faixa etária, todas as faixas etárias, mas de 30 a 39 anos com relação a casos positivos, essa é a faixa etária que apresenta o maior número de pessoas confirmadas. E vale ressaltar que essas informações e outras sobre a Covid-19 estão disponíveis tanto no site da Prefeitura de Votuporanga quanto na página oficial do Poder Executivo no Facebook. O boletim diário é publicado todo o início da noite pela Secretaria da Saúde. Outra informação, a gente vai ver na tela aqui com relação agora a óbitos, faixa etária das mortes em Votuporanga. A gente percebe que até o momento tem 39 óbitos confirmados, a gente espera que a partir de agora diminua ou até pare esse número. Dos 39, 17 do sexo feminino e 22 do sexo masculino, ou seja, nas mortes, maior número de pessoas do masculino. Agora a faixa etária com mais vítimas do novo coronavírus. Pedir para voltar, pode retornar a imagem por gentileza, a imagem anterior. A faixa etária com maior número de casos de óbitos é essa penúltima aqui, que é de 80 anos ou mais, com 7 do sexo masculino e 9 do sexo masculino, 16 do total. Então, 16 dos 39
são pacientes que faleceram, são com idade acima de 80 anos. 80 anos ou mais, segundo o boletim. Agora sim, na tela, com relação aos óbitos, os pacientes geralmente apresentam comorbidades, ou seja, doenças de base que, com a contaminação pela Covid-19, acabam se agravando. Dos pacientes que morreram em Votuporanga por conta dessa doença, 46,2% tinham algum tipo de cardiopatia, ou seja, tinham problemas do coração, algum tipo de problema cardíaco. Nesse gráfico, então, a gente vê que quase a metade das vítimas fatais da Covid-19 em Votuporanga com problemas cardíacos. E no gráfico aqui tem outras doenças, diabetes, neuropatia, pneumopatia, questão pulmonar, enfim. São várias as doenças que são agravadas, pelo que a gente percebe, pelo novo coronavírus, pela Covid-19. E ainda falando sobre a doença, vamos dar um giro na nossa região para atualizar os números de casos. Começando por Valentim Gentil, a Secretaria de Saúde informou ontem que houve o registro de 8 novos casos confirmados para coronavírus. No total, agora, Valentim Gentil registra 188 casos confirmados para Covid-19, sendo que desse total, 150 pacientes já estão curados, 33 estão em monitoramento e tratamento domiciliar e 3 pacientes estão internados. Valentim que registrou até o momento 2 óbitos. Agora Cardoso, que registra 65 casos foram confirmados em Cardoso, uma cidade turística aqui da nossa região, muitos ranchos, pessoal que tem propriedades por lá, daqui de Votuporanga e de outras cidades. Então, tem esse número confirmado de 65 até o momento em Cardoso. Do total, 43 pacientes curados. Cardoso registra ainda 4 pacientes internados, sendo 2 confirmados em UTI. Em relação a óbitos, a Secretaria de Saúde registra até o momento 4 óbitos. Ainda na nossa região, em Andeara, a Secretaria da Saúde informou que são, até o momento, 63 casos confirmados para coronavírus, sendo que desse total, 53 já curados, pacientes que já tiveram alta, infelizmente 2 óbitos registrados até aqui. E também que aguardam o resultado de exame, são 30 pacientes em Andeara. Também na região Paris, agora, a Prefeitura informou que até o momento são 29 casos que testaram positivo para Covid-19 em Paris, sendo que 9 pacientes desse total estão curados. Paris, até agora, e que continue assim, não registra óbito. Sebastianópolis do Sul, vamos aos destaques dos números de Sebastianópolis, que registra 36 pacientes positivos para coronavírus. Desse total, 30 já curados. A Secretaria da Saúde monitora por lá 6 pacientes suspeitos. Também na região, Cosmorama possui 113 casos confirmados para Covid-19. Desse total, 60 já estão curados e 4 óbitos foram registrados na cidade vizinha. E para encerrar esse giro de informações da nossa região sobre a Covid-19, vamos aos números de Álvares Florence. A Secretaria da Saúde registra, até o momento, 28 casos confirmados e, desse total, 25 curados em Álvares, 1 paciente internado. A Prefeitura registra ainda um total de 15 pacientes que estão em monitoramento e tratamento domiciliar e, por enquanto, que continue assim também, nenhum óbito registrado. E a gente segue falando sobre saúde aqui no TV O Jornal. Estamos no mês de julho, que é dedicado à saúde bucal, mais especificamente sobre a importância de cuidados ortodônticos. A nossa equipe esteve com um profissional da área para saber sobre prevenção e cuidados. A gente acompanha na reportagem. A campanha Julho Laranja tem por objetivo sensibilizar e informar a sociedade sobre a importância dos cuidados ortodônticos precoce e a prevenção dos problemas de oclusão dentária, que são os encaixes dos dentes nas mordidas. Para esse cirurgião dentista, é importante que os pais façam uma avaliação ortodôntica dos filhos com um profissional a partir
dos 5 anos de idade. É importante que os pais levem as crianças a partir dos 5 anos de idade para que seja feita uma avaliação ortodôntica, para que a gente faça precocemente uma avaliação do desenvolvimento dentário e facial dessas crianças, né? Porque é a partir desta idade que iniciam-se, né, a troca dos primeiros dentes. Nessa avaliação ortodôntica, a gente checa tanto a face desse paciente quanto os dentes. Então, nós vamos checar o perfil do paciente, a gente vai checar se tem algum desvio, se tem alguma assimetria facial. E dentro da boca, a gente vai checar a relação dos dentes. Para o cirurgião dentista, os problemas ortodônticos podem ter várias causas. Nós temos a herança genética, herdada pelos pais. Então, existem diferenças, né, tanto entre o tamanho dos dentes, entre o tamanho das arcadas. Nós temos também como causa fatores deletérios, né, como maus hábitos, como chupar o dedo, chupar chupeta. Nós temos também outros motivos, como problemas fonoaudiólogos, né, quando a criança ela tem uma deficiência na deglutição, que é engolir, uma posição da língua dentro da boca, e pela própria falta de espaço para os dentes nascerem. Daniel tem 18 anos e desde criança frequenta o dentista. Atualmente, ele faz um tratamento de correção dentária. Desde pequeno, meus pais sempre me levavam ao dentista para fazer o acompanhamento desde pequenininho. Para manter a saúde em primeiro lugar e também para manter a aparência, né? Assim como o Daniel, é importante a conscientização das pessoas em relação aos cuidados da saúde bucal, como, por exemplo, escovar os dentes após as refeições. Manter uma boa higienização, a higienização tem que ser feita de forma correta. Os dentes eles devem ser higienizados após as refeições, tá? Não existe uma quantidade mínima de vezes para higienização. Os dentes devem ser higienizados após as refeições. O uso do fio dental é muito importante. A escova não alcança todos os lugares da boca. Apenas o fio dental entre os dentes, apenas o fio dental alcança, né? Higienização da língua, da mucosa ao redor da boca, tem que ser higienizado também. Isso vai fazer com que a pessoa consiga ter uma saúde bucal. E o Sistema de Ensino Unifev abriu inscrições para o seu primeiro simpósio online, com o tema A Cognição e o Afeto, uma viagem pelos elementos fundamentais da educação infantil. O evento é de graça e será realizado entre os dias 11 e 14 do próximo mês, do mês de agosto, pelo canal do YouTube da Unifev, que é youtube.com/user/unifevvotu. Atenção, os interessados em acompanhar devem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br até o dia 9 do mês de agosto. Para ganhar o certificado de 8 horas, é necessário responder a um questionário que estará disponível também no site. Mais informações podem ser obtidas sobre esse simpósio e sobre a programação completa, todo o cronograma, pelo telefone celular, essa grande programação do Sistema Unifev de Ensino. O telefone é o seguinte, 17 99639 1332. DDD 17 99639 1332 e reforçando o site unifev.edu.br. E ainda falando sobre educação aqui no TV O Jornal, de hoje até sexta-feira estarão abertas no site do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, inscrições para processo seletivo para o segundo semestre de 2020. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Segundo o Ministério da Educação, o MEC, o período para a complementação dessa inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto. Quem não for pré-selecionado nesta chamada única do FIES pode disputar ainda uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. Diferentemente dos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e do programa Universidade para Todos, ProUni, para participar da lista de espera do FIES, não é necessário manifestar interesse. A inclusão é feita automaticamente, então pode se inscrever na seleção do FIES o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição do ano de 2010 e tenha alcançado nota média nas provas
igual ou superior a 450 pontos. O interessado, aliás, não pode ter zerado a redação e deve ter uma renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. O site para fazer a inscrição é o seguinte: fies.mec.gov.br. A gente faz uma rápida pausa agora, vamos para o intervalo e a seguir vamos comentar sobre o aumento de vendas no supermercado. O que acontece? O pessoal não está comendo tanto fora de casa, está cozinhando mais dentro das próprias residências por conta desse período de quarentena. Também vamos ver uma reportagem alertando sobre os cuidados que devemos ter com a visão, com os olhos, com excesso de uso de aparelhos eletrônicos, nesse momento que muita gente está trabalhando em casa, home office. Além disso, as vagas de emprego para Votuporanga e região. Continue com a gente, o nosso intervalo é rapidinho. Até já. Estamos de volta e, além de vários outros aspectos, a pandemia do novo coronavírus mudou também hábitos nas casas dos brasileiros, como os hábitos alimentares. Quem comia fora de casa agora passou a cozinhar na sua própria residência, o que colaborou para o aumento de vendas nos supermercados. As famílias estão mais unidas do que nunca nessa pandemia. Com isolamento social, estabelecimentos fechados, alguns hábitos mudaram. Por conta disso, alguns setores tiveram crescimento nas vendas, entre eles os supermercados. Um dos motivos que incentivou esse crescimento no consumo está o isolamento social, por conta que as pessoas estão ficando mais em casa e estão cozinhando mais em suas residências. Além disso, as pessoas estão procurando por uma alimentação mais saudável. O pessoal está trabalhando no home office, né? Está se alimentando em casa, está evitando ir em restaurantes, né? E isso fez com que essas categorias crescessem, né? O pessoal também está em procura aí de uma alimentação mais saudável, então a categoria de orgânicos também vem com um crescimento bom para a gente. Esse empresário do setor supermercadista confirma esse cenário. Carnes, bebidas e orgânicos ganharam mais espaço nas mesas das famílias. Tem aumentado bem as vendas da parte de carne, né? Carne, bebidas, porque o cliente estando mais tempo em casa à toa, né? O cara vai acender churrasqueirinha, vai fazer umas comidas mais caprichadas, né? Todo mundo vai na internet pegar umas receitas e inventa alguma coisa nova, né? E falando de compras, a gente lembra sobre cuidados que são essenciais na hora de ir aos estabelecimentos. Evite tocar no rosto durante as compras. Idosos e pessoas do grupo de risco devem evitar ir ao supermercado, evitar locais aí com mais gente, né? Deve, de preferência, ficar em casa. E se estiver com sintomas gripais, então, não sai de casa, procure a unidade de saúde mais próxima. Escolha também no supermercado um horário menos frequentado. Mantenha a distância de pelo menos 1,5 m da pessoa mais próxima. E quando chegar em casa, é importante também a higienização de todos os produtos e até das sacolinhas também. Muita gente reaproveita a sacolinha do supermercado. Então fica aqui dicas importantes, principalmente para as pessoas idosas e para pessoas do grupo de risco. Hoje, terça-feira, é dia de saber sobre vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. Vamos conferir na tela o nosso teleemprego. Em Votuporanga tem vagas para ajudante geral, auxiliar de cobrança, supervisor redator, auxiliar administrativo, auxiliar de atendimento, né, de saque, serviço de atendimento ao consumidor, vendedor. Cadastro de currículo pelo site UNARH, www.unarh.com.br. Vagas do teleemprego também disponível em Votuporanga, vaga para auxiliar de cobrança. Requisitos: ensino médio completo, conhecimento em informática, realizar cobranças de pessoa física e jurídica e negociar formas de pagamento,
realizar processos bancários, arquivo, retorno e envio de remessas e também inclusão de títulos para Serasa ou cartório. O currículo também deve ser cadastrado no site unarh.com.br. Essa é a vaga de auxiliar de cobrança. Também contratando a Santa Casa de Votuporanga. Tem vagas para recepção, auxiliar de limpeza, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e também enfermeiro. Os interessados devem enviar os currículos para o site da Santa Casa de Votuporanga, que é o santacasadevotuporanga.com.br. Tem também o e-mail, que é trabalheconosco@santacasadevotuporanga.com.br. Telefone para dúvidas, o 17 DDD 3405 9133, os ramais 161 e 289 são as vagas da Santa Casa de Votuporanga no nosso quadro Teleemprego. Também, olha só, açougueiro, experiência na função e disponibilidade de horário, enviar currículo para emprego@acvnet.com.br. Essa vaga também para açougueiro. Valentim Gentil, segundo aqui o nosso Teleemprego, tem vagas para comprador, líder comercial, líder de logística, líder de produção e marketing. Cadastro de currículos também pelo site www.unarh.com.br. As informações de Valentim Gentil no nosso quadro Teleemprego. E a pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos da humanidade. Muita gente está trabalhando em casa, no home office, e passa muito tempo usando tecnologia, como computadores, celulares, tablets, enfim. O uso com mais frequência desses aparelhos eletrônicos contribui para o surgimento de problemas oculares. Raíssa é estudante de administração na Unifev e há 90 dias trabalha no sistema home office. Ela reclama de dores de cabeça por causa do tempo de permanência no uso do celular e do computador. Procurou um médico e agora toma alguns cuidados. Mesmo em casa, a rotina de cuidados não mudou. Na verdade, acrescentaram alguns, né? Com a visão, por exemplo, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça, então decidi procurar um oftalmologista. E foi quando, na consulta, a doutora me informou que as dores de cabeça que eu estava tendo era referente, né, a ficar muito tempo na frente do computador, do celular. E foi quando ela me passou alguns cuidados, né, que a gente precisa estar tendo referente a isso. Assim como a Raíssa, milhares de pessoas em todo o mundo mudaram seus hábitos por causa da pandemia do novo coronavírus. Trabalhadores passaram a realizar suas tarefas em casa e estudantes trocaram a lousa pelos celulares e notebooks. Com isso, o tempo de uso desses aparelhos aumentou, o que, dependendo da situação, pode trazer consequências para a visão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2050, mais de 50% da população mundial vai ter miopia. Por isso, é importante se prevenir desde cedo. Esse oftalmologista dá algumas dicas para o uso correto dos aparelhos eletrônicos sem prejudicar a visão. Em relação à miopia, a falta de iluminação assim, adequada, uma iluminação natural e ficar assim, às vezes a pessoa fica exclusivamente só com a iluminação do computador, do celular, e isso favorece assim o curto e médio prazo o aumento da miopia, principalmente assim em crianças e em adolescentes. Além da miopia, outros problemas podem surgir e os cuidados são importantes para evitar complicações. Pode acontecer também a pessoa pode causar um pouco de olho seco, o fato de ficar assim muito tempo no computador, muito tempo assim ininterrupto, né? Então é importante assim a cada 1 hora a pessoa dar uma pausa uns 5 minutos, olhar para longe. É importante o uso de um lubrificante ocular, diminuir os sintomas do olho seco também. O fato do piscar também tem que ter um piscar completo dos olhos, favorece também a lubrificação. E também a relação da luz azul, né, desses equipamentos, que eles podem causar danos à visão
a longo prazo. E vamos saber a previsão do tempo. A terça-feira é de sol com algumas nuvens e não tem a previsão de chuva para a nossa região noroeste paulista. Em Américo de Campos, as temperaturas devem variar entre 18 e 31 graus. Já em Cardoso, mínima de 18, máxima de 32. Aqui em Votuporanga, mínima de 17 e a máxima também de 32. Nesse momento, a temperatura é de 31 graus, segundo o portal Climatempo. E a umidade relativa do ar, que preocupa nessa época, varia entre 23% e 54%. Então, repetindo, nesse momento, Votuporanga registra 31 graus. O TV Jornal de hoje fica por aqui, primeira edição. Mais notícias às 8h30 da noite no TV Jornal, segunda edição. Uma excelente tarde de terça-feira a todos. E a gente lembra que as reportagens, os nossos programas, toda a nossa programação, você pode encontrar no Facebook, na nossa fanpage, Rádio e TV Unifev no Facebook. Então, curta a nossa página e fique por dentro de todo o conteúdo da Rádio e TV Unifev. Excelente terça-feira a todos. Tchau, tchau.